O músculo não conhece idade, então, independentemente de você ser jovem ou idoso, você pode ter um corpo forte e em forma. Acredito que é muito importante nos prepararmos para os nossos anos finais. Quantas pessoas não fazem isso e, infelizmente, passam esses anos em miséria? Precisamos nos preparar para os nossos anos finais, e uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é manter o corpo forte e em forma. Claro, fornecendo muita água e alimentos nutritivos. Mas qual é a melhor forma de exercício? Muitas pessoas dizem que não se exercitam porque simplesmente não têm tempo. Hoje vou mostrar um tipo de exercício que leva apenas 15 minutos por dia. Deixe-me contar um outro benefício que percebi quando comecei a implementar um programa de exercícios. Meus pés estavam sempre frios. Eu sempre colocava meus pés na água morna para aquecê-los, mas quando comecei a me exercitar, isso mudou. Não tenho mais pés frios e não preciso mais aquecê-los na água. Eu também comecei a caminhar de manhã cedo, quando ainda estava escuro e frio. Saía com cachecol, chapéu e luvas, mas, depois de meia hora de caminhada, tirava tudo, sentindo calor. E isso fez uma diferença significativa na minha disposição ao longo do dia. Um amigo meu, Dr. Jonathan Gibbs, que fez um doutorado sobre os efeitos do exercício nas células, me disse algo interessante. Ao fazer exercícios de manhã, uma rede de capilares é aberta, uma distância que equivale à volta ao planeta Terra. Isso aumenta a circulação em suas extremidades, como dedos, cérebro e olhos, melhorando todas as funções do corpo. O treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido como I, é uma forma de exercício muito eficaz. Foi documentado pela primeira vez antes da guerra por treinadores alemães. Mais tarde, um treinador japonês chamado Tabata começou a usar essa técnica com suas atletas olímpicas. Ele descobriu que ao fazer 20 segundos de alta intensidade, seguido de 60 segundos de recuperação, suas atletas ganhavam vantagem sobre os competidores. No I, a alta intensidade é como correr pela sua vida, seja nadando, correndo ou subindo morros. E o tempo de recuperação ideal é se movendo levemente. Eu faria meus alongamentos. Eu não posso fazer muito porque estou todo conectado a fios, mas faria meus alongamentos, e como todos os meus exercícios estão sendo feitos nas pernas, eu faria, sabe? 10 agachamentos para baixo, 10 para cima e 10 para trás. O melhor tempo de recuperação é quando você faz isso devagar. Então Michael e eu corremos morro acima, porque estamos nas montanhas, onde há subidas e descidas. Corremos morro acima e caminhamos morro abaixo. E quando descemos, facilmente se passam 90 segundos, talvez um pouco mais. Sabemos que estamos prontos para outra rodada quando nossa respiração e batimentos cardíacos se estabilizam. Quando você sente que pode dar o máximo de novo, então está pronto para a próxima fase de alta intensidade. No estudo do coração de Framingham, que já citei algumas vezes, 30.000 pessoas foram observadas ao longo de muitos anos. Descobriu-se que aos 50 anos, a maioria das pessoas perdeu 40% da capacidade pulmonar. Por que isso? Porque muitas nunca experimentaram o que acontece ao final dos 30 segundos de alta intensidade. Os pulmões se expandem totalmente e os bronquíolos, lá no final, começam a trabalhar. Pessoas que respiram apenas com o peito superior podem ter a parte inferior dos pulmões quase em estado de dormência. Portanto, não é surpresa que aos 50 anos, muitos tenham perdido 40% da capacidade pulmonar. O estudo também mostrou que aos 80 anos, a maioria das pessoas havia perdido 60% da capacidade pulmonar. Lembre-se, o oxigênio é o elemento mais vital para a vida, e o obtemos através dos nossos pulmões. Quanto mais você se exercita, mais forte fica o coração. E quando ele está forte, não precisa bater tanto, porque cada batida é muito eficiente na entrega de sangue. Dizem que temos um número limitado de batidas por toda a vida. Assim, você pode ver que uma pessoa em forma vive mais e com melhor qualidade de vida, devido aos benefícios do exercício para o corpo. PACE, aceleração progressiva da exertação cardiopulmonar, é um conceito importante que está ligado aos pulmões. Esse conceito é abordado em livros e em estudos, como o estudo de Framingham. Você pode evitar a perda de capacidade pulmonar ao se exercitar diariamente, e se já perdeu essa capacidade, pode recuperá-la através do exercício de alta intensidade. Durante esse processo, o corpo é exigido progressivamente. É vital beber água. Uma mulher me disse que não poderia caminhar de manhã porque desmaiava. Eu perguntei se ela bebia água, e ela respondeu que não gostava. Eu disse que ela precisava beber água, porque o corpo precisa dela. Quando você bebe água de manhã e começa a caminhar, o corpo começa a trabalhar e precisa de mais combustível.
As moléculas de glicose são capturadas e processadas, o que é um processo incrível. Também vimos que em uma dieta rica em carboidratos, o excesso de glicose, quando as reservas de glicogênio estão cheias, é armazenado como gordura. Quero mostrar como esse programa de exercícios de alta intensidade afeta as células e como ele pode reverter esse processo que discutimos anteriormente. O que não mencionei anteriormente é que o caminho de 8 etapas é muito lento, enquanto o caminho de 20 etapas é muito rápido. Ambos alimentam um ao outro de forma equilibrada quando estamos em repouso. Mas quando você começa a correr, nadar ou pedalar ao máximo, ambos os caminhos aceleram. O de 20 etapas se acelera mais rapidamente, mas o caminho de 8 etapas tem uma enzima reguladora que o mantém mais lento. Assim, mais piruvato é produzido do que o caminho de 8 etapas pode processar, e o corpo armazena esse excesso de piruvato como ácido lático. Todos nós já ouvimos falar de ácido lático, e sabemos que o acúmulo excessivo pode ser doloroso. Mas uma das coisas mais incríveis sobre o treinamento intervalado de alta intensidade é o que acontece durante o tempo de recuperação. Quando você está em recuperação, o fígado converte o ácido lático de volta em piruvato e o alimenta novamente para o processo de produção de energia. Suas células estão queimando tanto combustível quanto quando você está correndo pela sua vida. Não é uma boa notícia? Isso é uma excelente notícia. Mas há outra boa notícia também: o ácido lático está sendo eliminado. Assim, ele não tem a oportunidade de se acumular nos tecidos. Então, continuemos. Você chega ao final dos seus primeiros 30 segundos de alta intensidade e está consumindo suas reservas de glicogênio. Ao final do segundo ciclo de 30 segundos de alta intensidade, as reservas de glicogênio continuam sendo consumidas. Mas precisamos de mais combustível. E o que o corpo faz agora? Ele provoca a liberação do hormônio do crescimento humano. O hormônio do crescimento humano é muito ativo enquanto estamos crescendo. No entanto, quando paramos de crescer, ele entra em aposentadoria. Eu, por exemplo, parei de crescer aos 16 anos. Meu filho William cresceu 2 centímetros entre os 19 e 22 anos. Os meninos geralmente crescem por mais tempo. Mas quando você faz exercício de alta intensidade, o hormônio do crescimento é reativado. Vou explicar o que ele faz. O hormônio do crescimento humano provoca a liberação da lípase sensível ao hormônio, uma enzima que quebra as células de gordura. Ontem discutimos a lípase sublingual, que quebra os ácidos graxos de cadeia curta e média das gorduras saturadas. Também vimos a lípase pancreática, que quebra os ácidos graxos de cadeia longa. Agora estamos vendo outra lípase, a lípase sensível ao hormônio, que é liberada para quebrar as reservas de gordura. Não é exatamente isso que a gordura é? O depósito de combustível mais incrível do corpo humano. No entanto, muitas pessoas carregam excesso de peso, mas estão praticamente famintas no meio de tanta abundância. Elas não conseguem acessar suas reservas de combustível, estão sempre cansadas. Como podemos acessar essas reservas? É assim que fazemos isso, provocando a liberação do hormônio do crescimento humano. Quando a lípase sensível ao hormônio é ativada, ela transforma o corpo em uma máquina de queimar gordura. Uma das razões pelas quais, quando o hormônio do crescimento é liberado, o corpo começa a queimar gordura como combustível, está relacionada a algo que vimos ontem. Lembra-se da glicose? A glicose queima no corpo a uma taxa de 4 calorias por grama. E a gordura? A gordura queima a uma taxa de 9 calorias por grama. Você encontrará essa informação em muitos livros de perda de peso, destacada com cores chamativas, sugerindo que se quiser perder peso, não deve consumir gordura. No entanto, eles não entendem o que é uma caloria. Sabe o que é uma caloria? É uma unidade de energia. Então, se você quer um alimento de alta energia, o que deve comer? Gordura. Esse é um equívoco comum. O hormônio do crescimento humano também aumenta a capacidade do corpo de processar proteínas. Além disso, ele melhora a circulação sanguínea para a pele, o que retarda o envelhecimento. Não é à toa que estrelas de cinema pagam até $1.000 por semana por esse hormônio do crescimento, já que suas carreiras dependem de sua aparência. E como você pode ver, isso ajuda a manter uma boa aparência. Mas estou oferecendo isso a um preço reduzido hoje. Apenas 15 minutos de treinamento intervalado de alta intensidade por dia liberarão esse hormônio do crescimento humano, e ele permanecerá ativo por 24 horas. As pessoas me perguntam com que frequência eu me exercito. Eu digo, diariamente, porque eu quero esse hormônio do crescimento humano. Agora quero mostrar uma das formas de exercício mais poderosas que existe, e é reconhecida como a mais eficaz de todas.
E todos podem fazer isso. Chama-se rebonding, que é o uso de um mini trampolim. Porque o rebote ou trampolim é uma forma tão poderosa de exercício. A força vem de uma única atividade, desafiar a gravidade. Não é isso que você faz nos exercícios de flexão? Desafiar a gravidade. Quando observamos bebês, logo notamos que eles estão sempre tentando desafiar a gravidade. Logo após nascerem, tentam levantar a cabeça, o que às vezes faz com que batam na clavícula de quem os segura. Pouco tempo depois, quando são colocados no chão, começam a rolar, se levantar nas mãos e joelhos e, em breve, já estão tentando se puxar para ficar de pé. Estão constantemente desafiando a gravidade, e é essa resistência contra a gravidade que gera força. Quando os colocamos em um cercadinho, muitos bebês começam a pular, saltando repetidamente. Cheguei à conclusão de que as pessoas envelhecem porque param de pular. Existe até um ditado popular: devemos pular de alegria. A verdade é que a atividade de rebouncing, usar um mini trampolim, é uma das formas mais poderosas de exercício. Mas o que torna o rebonding tão eficaz? 3 forças entram em jogo durante esse exercício. A primeira é a gravidade. Ao pular, estamos desafiando a gravidade, e é ela que constrói a nossa força. A segunda força é a aceleração. Ao impulsionar-se para cima, o corpo está acelerando. A terceira é a desaceleração. Quando você chega ao ápice do salto, o corpo desacelera antes de começar a cair de volta. Portanto, temos 3 elementos cruciais: gravidade, aceleração e desaceleração. Essas forças estão constantemente impactando cada célula do corpo durante o exercício. Albert Einstein afirmou que essas forças têm o mesmo efeito sobre o corpo, afetando cada célula sem exceção. Isso faz com que o rebouncing seja uma forma de exercício extremamente poderosa, pois essas forças desafiam e fortalecem as células do corpo a cada salto. Curiosamente, você sabia que possui um segundo coração? É o seu músculo da panturrilha. Já se perguntou como o sangue volta para o coração? O sistema arterial leva o sangue para longe do coração, enquanto o sistema venoso o traz de volta. E quem faz esse trabalho de retorno é o músculo da panturrilha. Quando você está em um trampolim, seus músculos da panturrilha estão constantemente trabalhando, funcionando como uma bomba que ajuda a circular o sangue de volta ao coração. O rebote, ou o rebonding, é altamente eficaz para o tratamento de varizes. Ao ativar o sistema venoso, em particular o retorno do sangue ao coração pelas veias, esse exercício ajuda a evitar o acúmulo de sangue nas pernas, um dos principais fatores que contribuem para as varizes. É interessante notar que não existe varizes nas artérias, apenas nas veias, já que o sistema venoso depende fortemente da movimentação muscular, especialmente dos músculos da panturrilha, para promover o retorno sanguíneo ao coração. Durante viagens de avião, é comum que as instruções sugiram mover os pés para ativar os músculos da panturrilha e evitar coágulos sanguíneos, o que reforça a importância de manter esses músculos ativos. E o que é incrível no rebote é que basta 1 minuto pela manhã para ativar todo o sistema linfático, que é fundamental para a drenagem de toxinas e fluidos do corpo. Uma vez ativado, qualquer movimento que você fizer durante o dia, por menor que seja, como coçar a cabeça ou se virar, manterá esse sistema funcionando. Para quem se sente instável ao praticar rebote, começar segurando-se em um poste ou usando um trampolim com uma barra de apoio pode ser uma boa opção. No entanto, a prática constante ajudará a melhorar o equilíbrio ao longo do tempo. O equilíbrio é regulado pelos mecanismos sensíveis nos pés e nos ouvidos, e o rebote ajuda a resetar esses mecanismos. Além de trabalhar os músculos das pernas, o rebote também pode ser adaptado para fortalecer a parte superior do corpo. Ao pular com as palmas das mãos voltadas para baixo, você ativa os músculos do bíceps. Se quiser trabalhar os tríceps, basta virar as palmas para cima e continuar saltando. Movimentos de torção, ao girar o corpo enquanto salta, também ajudam a fortalecer a coluna. Por fim, é possível até mesmo melhorar a visão com o rebote, graças à sua capacidade de estimular a circulação sanguínea, o que ajuda a fornecer mais oxigênio e nutrientes aos olhos. Mesmo um exercício aparentemente leve como o rebote tem um impacto profundo na saúde geral do corpo. Uma maneira interessante de fortalecer a visão durante o exercício de rebote é através da mudança de foco enquanto salta. Ao fazer isso, você estimula os músculos oculares, que muitas vezes ficam inativos ou pouco desafiados durante as atividades do dia a dia. Para realizar esse exercício, você pode começar focando em um objeto específico, como uma árvore ou lâmpada. Enquanto o corpo se move no trampolim, o objeto escolhido parece imóvel, enquanto os elementos no plano de fundo parecem saltar ou se mover.
Depois de cerca de 10 saltos focando nesse objeto, você muda o foco para um novo ponto. Ao fazer isso, o objeto anterior, que estava imóvel, agora parece estar em movimento em sua visão periférica. A alternância entre objetos próximos e distantes desafia seus olhos, permitindo que os músculos oculares sejam ativados e fortalecidos. Com a prática contínua desse exercício, a visão pode melhorar gradualmente. Esse tipo de estímulo ocular ajuda a manter a elasticidade e a resposta dos músculos que controlam o foco visual, algo que tende a diminuir com a idade ou com o uso prolongado de telas. Além disso, a experiência compartilhada revela que, ao praticar regularmente, é possível manter ou até melhorar a acuidade visual, evitando o aumento da necessidade de lentes de maior grau. Essa abordagem é especialmente útil para pessoas que começam a notar dificuldades de visão para leituras mais finas ou para distâncias intermediárias, como aconteceu com a pessoa do exemplo, que conseguiu evitar aumentar a potência das lentes de leitura ao praticar o rebote com foco visual.